Tudo bom com vocês? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a saúde do idoso. Vamos lá. Primeiramente, a gente sabe que desde o momento que a gente nasce, a gente começa a envelhecer. Então não adianta correr, todos vamos chegar nesse momento. Mais cedo, mais tarde, todos iremos envelhecer e vamos começar a ter os prejuízos do envelhecimento, tá? E o que é envelhecer? É um processo dinâmico, progressivo, inevitável, onde ocorrem mudanças morfológicas, bioquímicas, funcionais, psicológicas, aumentando o aparecimento de doenças, que acabam desencadeando a morte. Ou seja, se você não morrer de uma doença, você vai morrer porque você está envelhecendo. E o envelhecimento vai levar o indivíduo à morte, certo? Segundo a Organização Mundial de Saúde, quando a gente pensa em envelhecer, o conceito de envelhecimento ativo consiste em levar, na medida que envelhecemos, uma vida produtiva e saudável na família, na sociedade, na economia. Nesse sentido, devemos levar em conta todas as dimensões da atividade física, mental, social e espiritual. Ou seja, a Organização Mundial da Saúde diz que envelhecer é uma coisa que acontece. O que a gente vai buscar é que esse indivíduo envelheça de forma ativa, de forma saudável. Ou seja, nós vamos estar trabalhando na Política Nacional do Idoso como fazer com que esse idoso tenha uma saúde, tenha uma vida de qualidade, apesar do envelhecimento. Então vamos lá. Para isso, nós vamos estar respeitando os direitos da pessoa idosa. A gente sabe que no nosso país a gente tem o Estatuto do Idoso, que dá alguns direitos para esse indivíduo. Quais são esses? Aí eu citei alguns referentes à questão da saúde. Tá, vamos lá. Primeiramente, a atenção integral à saúde da pessoa idosa por intermédio do Sistema Único de Saúde, SUS, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços para prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos. Então, a gente vai tentar fazer um atendimento integral para esse indivíduo, dando prioridade para as doenças que mais atingem essa faixa etária. Direito e acompanhamento em casos de internação ou observação em hospital. Se o idoso ficar internado, ele tem direito a acompanhante. Direito de exigir medidas de proteção sempre que seus direitos estiverem ameaçados ou violados por ação ou omissão da sociedade, do Estado, da família, do seu curador ou das entidades de atendimento. Ou seja, ele tem direito a buscar os seus direitos. Continuando, aí a gente vai passar para a Política Nacional de Saúde do Idoso e vamos ver quais são as diretrizes que essa política fala. Tá? Primeiramente, promoção do envelhecimento ativo e saudável. A gente vai estimular que esse idoso envelheça de forma saudável. Então, a gente vai criar estratégias para que esse idoso possa praticar atividade física, que ele possa ter um acompanhamento para que ele envelheça de forma saudável. Atenção integral, integrada à saúde da pessoa idosa. Ou seja, a gente vai tentar dar uma atenção em todos os aspectos para esse indivíduo. Estímulo de ações intersetoriais visando a integralidade da atenção, ou seja, sempre estimular que outras instituições e entidades possam estar trabalhando para a gente conseguir fazer com que aconteça essa questão. Provimento de recursos capazes de assegurar qualidade da atenção à saúde da pessoa idosa, ou seja, o governo fica responsável de prover recursos para que a gente possa dar uma assistência de qualidade. Estimula a participação e fortalecimento do controle social, ou seja, a gente vai estimular que a sociedade controle como é que está funcionando a Política Nacional de Saúde do Idoso, tá? Vamos lá, diretrizes ainda da política, a gente tem formação e educação permanente dos profissionais de saúde do SUS na área da pessoa idosa. A gente sabe que o envelhecimento no nosso país está cada vez aumentando mais, mas no passado a gente não tinha tanto as pessoas envelhecendo, as pessoas morriam antes de envelhecer. Então a gente não tinha formação profissional para isso. Então a gente vai estimular que esses indivíduos hoje, os profissionais de saúde, se dediquem, se especializem nessa área para que possam dar uma assistência de qualidade. Divulgação e informação sobre a política nacional de saúde da pessoa idosa para profissionais de saúde, gestores e usuários do SUS. E, por fim, promoção e cooperação nacional e internacional das experiências de atenção à saúde da pessoa idosa. Essa questão da experiência internacional eu queria citar. A gente sabe que a gente tem outros países que já envelheceram antes do Brasil, ou seja, que a sua população
é maior em idosos, então eles têm maiores experiências. Então nós profissionais aqui do Brasil devemos buscar com essas pessoas orientações para que a gente possa também implementar de forma eficaz a nossa política aqui para os nossos idosos. A gente tem a caderneta do idoso, tá? Que é um instrumento que o Sistema Único de Saúde usa para acompanhar como está a saúde do idoso. Ele tem várias informações e essa caderneta ajuda o profissional de saúde a acompanhar esse idoso, ajuda a família a ter noções do que está acontecendo com esse idoso, que ele tem informações, tem orientações, tem várias coisas. E o próprio idoso a se conscientizar do processo de envelhecimento, certo? Vamos lá. Quando eu penso em atendimento idoso, tem que considerar algumas questões que eu selecionei aqui. Primeiramente, eu devo acolher a pessoa idosa. Ela precisa se sentir acolhida. Ela precisa se sentir aceita, independente da idade dela, pelo sistema de saúde, tá? A comunicação com a pessoa idosa tem que estar atenta a como está essa comunicação. Ele está me entendendo? Porque a gente sabe que a acuidade auditiva vai diminuir, a acuidade visual vai diminuir, isso tudo interfere na comunicação. Então, como profissional, eu tenho que estar atento se esse idoso está conseguindo me entender, se ele está conseguindo acessar, não é acessar a palavra, desculpe. Na verdade, se ele está conseguindo entender mesmo o que eu estou explicando para ele, que vai ajudar no processo dele de recuperação, tá? Depois eu vou avaliar a capacidade funcional desse idoso, como é a funcionalidade desse idoso, ele consegue ainda se cuidar, ele consegue ainda cuidar da casa, como é que está essa questão? Eu tenho que estar avaliando. A acuidade auditiva e visual, que eu já falei, que a gente precisa estar atento, e a questão da alimentação. A gente sabe que o idoso ele tem tendência a não se alimentar corretamente, então a gente tem que estimular essa alimentação da melhor maneira possível. Outro ponto que eu tenho que estar atento, estar estimulando, é a questão da atividade física. O idoso começa a ficar cansado, então ele tende a não fazer muita atividade física. Então vamos lá. A atividade física, que esse idoso muitas das vezes não pratica, eu preciso estar estimulando. Quanto mais atividade física, mais saudável ele vai ficar. Então eu preciso estar estimulando a questão da atividade física. A questão da incontinência urinária, né? Esse idoso vai tender a ter incontinência urinária, que vai dificultar principalmente a questão da socialização desse indivíduo. Ninguém gosta de estar perto de alguém que tem cheiro de urina. Então isso vai dificultar a socialização dele. Então eu tenho que estar atento a isso, orientá-lo e tentar resolver esse problema. A questão da sexualidade, que muitas das vezes nós ignoramos e achamos que os idosos não têm sexualidade, e por isso hoje ele é um dos grupos que aumenta a questão da ISTs nele, então a gente tem que estar atento a isso. A avaliação cognitiva, como é que está a memória desse idoso, como é que é a capacidade dele de entendimento, isso tudo eu tenho que estar avaliando, tá? A presença de depressão, que é muito comum nos idosos, porque eles têm muitas perdas com o envelhecimento, e isso acaba levando à depressão. E a questão da mobilidade e o risco de quedas que esse indivíduo tem. A gente não quer que esse indivíduo caia, então a gente precisa se cuidar para que esse indivíduo tenha mobilidade de forma segura. Por fim, eu queria destacar algumas doenças que a gente vê nos idosos. Quais são elas? A osteoporose, a questão da hipertensão arterial, o diabetes mellitus, a incontinência urinária, a demência, que entra principalmente o Alzheimer, tá? A depressão e a AIDS. São doenças que estão surgindo nos idosos, que a gente precisa estar atentos e a gente precisa estar trabalhando para prevenir. E, por fim, a avaliação da família. Eu preciso avaliar a funcionalidade, como é a família na assistência desse idoso. E eu preciso orientar essa família, tá bom? Cuidar do estresse do cuidador, porque geralmente cuidar de um idoso é estressante. Quando a gente só tem um cuidador, dificulta para esse indivíduo e ele acaba ficando sobrecarregado. E algumas vezes acaba tratando mal até o idoso porque ele está sobrecarregado. Então a gente precisa trabalhar essa questão do estresse. A questão da violência que os idosos sofrem dentro da família, tá? Os maus tratos, e a gente tem, como profissionais de saúde, estar atentos. E não só o maus trato físico, tá? O sexual, o psicológico, a violência econômica. Muitas das vezes a família acaba ficando com o dinheiro do idoso, não dando nem condições para ele se alimentar adequadamente, por exemplo. Então a gente precisa estar atento a isso, tá bom? E, por fim, a necessidade de atendimento domiciliar. Caso esse idoso não tenha condições mais de sair de casa, nós precisamos entrar em contato
com as equipes de atendimento domiciliar, para que elas possam estar prestando uma assistência de qualidade para esse idoso de forma integral. Bom, espero ter ajudado um pouquinho a vocês para ter aprendido um pouquinho de saúde do idoso. Fique com Deus!